Olá, empreendedora! Olá, empreendedor! Sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, além de ter mais informações, mais conhecimento, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar que sempre tem um lançamento, sempre tem empreendimentos já entregues, últimas unidades à venda, os melhores locais da cidade de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Para você que conhece aqui o nosso litoral, sabe que os empreendimentos da construtora Miramar estão localizados nos melhores pontos da cidade. Ilhas Resort, Reservas Brasil, Navegantes, apenas para citar alguns bons exemplos daquele cantinho gostoso que você, empreendedor, que você, empreendedora, pode encontrar para viver bem com a sua família. Então fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos entregues já pela construtora Miramar, para que você possa viver bem aqui em Santos, no litoral de São Paulo. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem no litoral de São Paulo, em São Vicente, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos da cidade, com fácil deslocamento para toda a região, para que você possa vivenciar tudo o que há de melhor aqui no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. Melhor opção de hospedagem para lazer, para os negócios, para passar um final de semana com a família, Palais Hotel. E eu chamo a atenção aqui para o café da manhã do Palais Hotel, que é aquele café da manhã com gostinho de casa de vó. Tudo preparado com muito gosto, com muito sabor por toda a equipe do Palais Hotel, que é uma diferença, além dos quartos confortáveis, com toda a segurança, com toda a tranquilidade que você encontra, o café da manhã é imperdível. O canal da NTBA também conta com o apoio de SRM Contabilidade. Mais do que simplesmente fazer balanços, balancetes, emitir guias para recolhimento de tributos, SRM Contabilidade é sua parceira estratégica para fazer a alavancagem do seu negócio. A contabilidade baseada em profissionais altamente qualificados e com tecnologia. Então, você ter uma empresa para te assessorar, para cuidar dos seus dados, para cuidar das suas informações contábeis, com sistemas de ponta e pessoal qualificado, é seu grande parceiro estratégico, SRM Contabilidade. Falar de hoje num tema importante com você, empreendedor, com você, empreendedora, que muitas vezes a gente tem produtos muito bons, serviços maravilhosos. O problema é quando o mercado não sabe disso. Já dizia uma velha lenda na área da comunicação que nós precisávamos cacarejar, usar da expertise da galinha. Porque a galinha, quando bota o ovo, ela cacareja. Ela diz para todo mundo, pus o ovo. Diferente da pata, que não fala nada. Ainda que o ovo de pata seja maior, tenha muito mais elementos ali saudáveis, nutricionais, só que a gente come ovo de galinha, porque a galinha comunica. Então, esse é um pouco disso que nós vamos desenvolver hoje com a convidada que já não é mais convidada, é a nossa habituê, é alguém que sabe absolutamente tudo sobre comunicação, naquele cantinho gostoso do seu episódio, de todo episódio do seu canal da NTBA, a Conversa no Café. Conversa no Café com a NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado para desenvolver seu plano de negócios, ou para você que já tem o seu empreendimento, a sua empresa funcionando, fazer uma análise daquilo que esteja, porventura, não esteja contento, para que se possa alavancar ainda mais e melhor a sua empresa e melhorar seu faturamento. Então, tenha sempre um bom profissional ao seu lado. NNA Santos, consultoria e projetos, que traz aqui nada mais, nada menos que a nossa amiga Ana Maria Malvese, especialíssima na área de comunicação. Seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre. É sempre um prazer, Quando ele convida, é uma intimação, mas é uma intimação muito gostosa. Realmente é sempre muito bom estar aqui com você e a gente poder falar sempre um pouco daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente vê e como a gente pode colaborar para melhorar os nossos produtos e serviços aqui da região. Não tenha dúvida, e o tema bastante oportuno, A conexão do produto ou serviço à comunicação, Acho que é um pouco disso. Eu usei a metáfora aqui da galinha, mas passa um pouco por isso. Já diria também o velho guerreiro que quem não se comunica se trumbica. Acho que é um pouco disso, Ana? Exatamente. É preciso lembrar que é todo um processo
para a gente chegar à comunicação, na verdade, a comunicação ela não é um negócio final, é um meio, né? Os meios de comunicação, é por isso que eles têm esse nome, mas a gente tem que pensar em todo o processo. A gente tem que pensar no produto, pensando no mercado, no público-alvo, qual é o segmento que a gente vai atingir, enfim, tem uma série de elementos, mas antes de chegar na comunicação, é o que a gente chama no composto ou mix de marketing, como vários estudiosos do marketing eles falam, que são os 4 Ps. A gente tem que pensar no produto ou serviço, talvez nossa região muito mais de serviços do que de produtos, mas a gente tem que pensar, né, sejam produtos ou serviços. Serviços eu diria que tem um pouquinho mais de desafios, em função da intangibilidade. Sem dúvida. Mas a gente tem que pensar também no preço. E o preço não necessariamente baseado apenas nos custos, sejam eles fixos ou variáveis, mas de acordo com o posicionamento, o valor que eu quero agregar. E tem que pensar com a entrega, também né? Com a entrega, exatamente. Porque eu vou até te cortar, porque você vai chegar no 4 P, né, que justamente é a parte promocional de Philip Kotler, mas me chama aqui a atenção quando você levantou bem esse ponto, Ana. A precificação de um produto ela não se dá apenas pela composição dos seus custos, né? Mas sim pela entrega. E essa entrega nós chamamos de valor. Então, avalie bem, empreendedor, avalie bem, empreendedora, aquilo que você faz, seja no comércio, seja na indústria, seja no serviço, o que você de fato está entregando ao mercado, como o mercado percebe, né, o que ele está comprando de você. Isso tem a ver, sim, que o produto é mais fácil porque é tangível, né? Exatamente. Mas também envolve, sim, uma boa apresentação, um bom visual merchandising, uma boa estruturação, precificação à vista, não só para atender ao Código de Defesa do Consumidor, não, mas é para dar mais tranquilidade e segurança para o consumidor, para o nosso cliente. Nos serviços, principalmente, aí sim, cuidado é redobrado, porque a intangibilidade a qual você se referiu, e também tem uma outra característica que é única do serviço. Ele é produzido e consumido no mesmo instante. Então, é o momento da verdade, é olho a olho, não tem margem para erro. E isso tudo, Ana, se a gente não conseguir dar uma boa envelopada e fazer a promoção, fica difícil. Exatamente. E ainda tem um outro P, que né, são esse composto de marketing, são os 4 Ps, que é o que a gente chama de praça ou distribuição. Onde é que este produto vai estar à venda? Onde a gente encontra o produto ou como esse serviço é prestado? Lembrando que a gente também tem as plataformas de e-commerce. Então, como ele chega ao consumidor? Bom, tudo isso pensado, tudo isso colocado em ação, é preciso que aí sim a gente possa comunicar. E como é que nós temos este grande desafio, como é que a gente faz para tornar conhecido esse produto, torná-lo desejado, né? Porque não adianta só as pessoas saberem que o produto ou serviço existe, mas é preciso que as pessoas desejem esse produto. E aí é claro que o elemento comunicação, né, que dentro dos 4 Ps, que vem do inglês, promotion, mas que na nossa tradução ele vem para os elementos de comunicação, é importante que a gente pense em todos os elementos, as estratégias, inclusive de como este produto está exposto na vitrine. Não é? Como é que eu chamo a atenção, se é uma loja de rua, se é uma loja de shopping, se é uma loja, enfim, como é que esse produto é exposto e também na questão do serviço, como é que a gente faz isso acontecer. Em tempos de redes sociais, em tempos, né, de uma internet cada vez mais dinâmica, veloz, né, a gente vive um mundo muito volátil, enfim, tem todo um contexto aí de grandes mudanças o tempo todo e que a gente tem que estar de olho na gente e no concorrente. Né? A gente não pode tirar o olho, o olho no gato e frigir na frigideira. A gente tem que olhar também para o concorrente. Bom, com tudo isso, aí sim a gente tem que elaborar a estratégia, pensar na comunicação. E não necessariamente a gente vai para a propaganda. É claro que é importante a gente pensar quais são os meios, como que a gente vai fazer isso, mas a gente pensar no conjunto. Por outro lado, a gente também não necessariamente vai depositar todas as fichas no e-commerce ou mesmo na internet. A gente tem que considerar qual é o público deste produto ou serviço, como é que ele vai ser consumido, como é que ele vai ser comprado, adquirido. Então, todo esse conjunto a gente precisa pensar e tem N formas. Então, eu sempre chamo muito a atenção, né, eu sou professora universitária, os meus alunos fazem o trabalho de conclusão de curso e há uma tendência, principalmente do jovem, querer concentrar todo o investimento na internet. O que
óbvio que é importante, sim, redes sociais, elas chegaram e então elas estão cada vez mais, né, os algoritmos, eles estão aí justamente para fazer com que o consumidor perceba a marca, o produto. Mas eu fico muito preocupada quando eu vejo uma concentração excessiva de investimento na internet. É importante? Mas será que é só a internet? Que é o único canal que tem? Exatamente. E eu queria te chamar a atenção, Ana, eu sei que você já atuou muito diretamente nisso, com essa questão de posicionamento de marca, de produtos, lançamento de produtos. Existem alguns segmentos que eu acho muito interessantes, principalmente na área da indústria alimentícia, né? Que é o que a gente fala de fazer as ativações, né? No caso da indústria alimentícia são as degustações, né? Que isso não está no digital, está no real, né? Está no offline da história. Esse né? é o tangível, né? Não Esse tem é o como. tangível, né? Então, quando você faz uma ativação, que você pega a indústria alimentícia e vai ao mercado, né, estabelece dentro de um evento a degustação, ou mesmo busca patrocinar determinados eventos para que você possa, na contrapartida, ter o consumo daquele produto, isso a gente vê acontecer, inclusive em reality shows. Sim. Né? Claro que no reality você está ali com aquelas pessoas que participam do reality. Mas quando você extrapola isso para um festival de música, por exemplo, um festival de dança, né, onde você tem ali a questão da gastronomia, da indústria alimentícia se desenvolvendo, essa degustação ela faz parte do processo de comunicação. Sim. Faz. E não está no digital. É muito importante. Não trazendo, né? Eu estudei e trabalhei muito tempo ainda no offline. E a gente tem que estar atualizado e saber que o offline ele trabalha junto com o online. E eu também, a minha experiência, ela traz muito na área de eventos. Então, a gente está numa região gastronômica com vários cafés, restaurantes, lanchonetes, buffets, que são excelentes. Então, muitas vezes, ser um parceiro de um evento traz essa visibilidade. Estar associado a um evento, estar associado a um festival que vai acontecer na cidade, ou enfim, que traga, né, pessoas para a região, também é importante. E aí você tem essa presencialidade, você tem um contato direto, você tem uma aproximação direta com o público-alvo. É claro que você tem que o empreendedor que está na área gastronômica, de restaurante, café, etc., é importante que ele esteja também patrocinando, apoiando um evento que esteja de acordo com o público-alvo dele. Claro. Né? Não adianta uma churrascaria, por exemplo, apoiar um evento que vai ter um público vegano, por exemplo. Né? Então, ele tem que saber identificar. Mas, sem dúvida, é uma forma, uma das N formas, né? que sai um pouquinho do digital. E eu diria até mais, né? Algo importante no segmento não, né? Na comunicação está na sua segmentação. Né? Quando a gente fala do marketing, principalmente, e muitas pessoas, por vezes, acabam até confundindo, achar que marketing é apenas o ato de fazer a promoção. Exatamente. Né? Quando a gente vai falar da mercadologia, né, do estudo de mercadologia, estudo de mercado, é um processo mais amplo, né, onde a gente busca, inclusive, a segmentação para identificar que aquele produto, qual é o seu posicionamento, quem é o público-alvo que eu vou atender e, a partir daí, estabelecer as estratégias de comunicação. Você citou um exemplo aqui da churrascaria com um vegano, da mesma maneira que a gente também tem que tomar um cuidado muito grande, não só com a questão da faixa etária, não só com a questão do poder econômico, mas quando a gente também fala das redes sociais, existe, por mais que, não, a rede social é tudo igual. Não. Né? A gente sabe que hoje as várias ferramentas, elas também acabam tendo um apreço maior ou menor para determinados públicos. Então, talvez aí a gente também tem que ter um cuidado na hora de fazer esse processo de comunicação, de equilibrar aquilo que é offline e aquilo que é online, mas também tomar um cuidado muito grande com a segmentação. Né? Sem dúvida. Mas eu também já vi empresas sendo patrocinadoras de eventos e que, às vezes, eu já vou citar aqui as marcas, mas já aconteceu comigo em alguns eventos, e da agência trazer para a gente, olha, o meu cliente tem interesse em patrocinar, e naquele momento a gente... Mas que estranho essa empresa interessada em patrocinar este evento. Mas era uma empresa que, por exemplo, era um evento infantil, eu tinha uma empresa, né, de revenda de moto, e assim, nossa, mas para criança, mas que na verdade eles queriam atingir os pais das crianças. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar e entender, né, o trabalho que está sendo desenvolvido. Mesmo porque a criança não vai ao evento sozinho, né? Exatamente. Ela é levada, ela é conduzida por parentes, pelos pais, pelos avós, pelos parentes. E esses sim vão motorizados. Eventualmente até de moto. Exatamente. Né?
Eu acho que é um pouco disso, dessa inteligência, né, que a gente tem que ficar sempre atento, porque a comunicação ela é necessária, mas a gente também tem que tomar um cuidado muito grande, porque os investimentos, né, eu queria tocar nesse ponto com você, Ana, os desejos são ilimitados para os recursos altamente limitados. Isso é a lei geral da economia, né? E isso também se aplica à comunicação, porque é sedutor, né? Você ter vários canais, várias abordagens, mas se você também não fizer um bom planejamento financeiro de mídia e de comunicação, você também pode dar Sim. um tiro no pé. Historicamente, a gente ainda percebe uma idolatria pela televisão, sobretudo a TV aberta. Né? A gente faz as pesquisas de quantas pessoas, dependendo da faixa etária, assistem à TV aberta. Então, de acordo com o horário, programação, canal, etc, etc. Então, a gente consegue perceber, e a gente tem os mapas, né, onde mostram para a gente a audiência, mas tem um fator importante e que a comunicação precisa ter esse compromisso, que é a avaliação de resultados, que são as métricas. Então, como é que eu vou medir o resultado e que muitas vezes, durante uma campanha, por exemplo, a gente faz ajustes. Olha, esse aqui está funcionando, aqui eu vou investir mais. Então, a gente tem que estar muito atento durante esse período e saber avaliar o resultado. Muitas vezes, no caso da internet, no caso tecnológico, do digital, é possível a gente analisar em tempo real. Sim. As impressões, as visualizações, etc, etc. No offline já fica um pouco mais difícil, mas ainda assim nós precisamos ter mecanismos para avaliar. Por quê? A gente pode mudar a rota da situação enquanto eu estou desenvolvendo a campanha. Isso é possível, isso é super importante. Então, nós temos várias formas de medir o resultado. Então, tanto as agências que atendem os seus clientes, ou os clientes, né, o microempreendedor, que muitas vezes ele compra os pacotes diretamente, Sim. é importante medir o resultado. Porque sem medir, a gente vai para uma coisa chamada achismo. E nós não podemos perder tempo, e muito menos dinheiro, com achismo. Não tenha dúvida, então é importante que a gente faça um estudo de mercado, que faça esse estudo, né, desse processo de comunicação, que ele seja bem mitigado, né, bem investigado, para que a gente realmente não desperdice algo que o dinheiro não compra, que é tempo. Né? A única coisa que dinheiro não compra é tempo. Né? Os demais ele pode facilitar, ele acelera o processo, tá? Mas tempo é a única coisa que dinheiro não compra. E dinheiro para fazer investimento em comunicação, que muitas vezes as pessoas falam, mas eu vou cortar minha verba de comunicação. Ok, tudo obviamente, né? Quando a gente toca na parte mais sensível de qualquer organismo, seja pessoa física ou empresarial, que é o bolso, a gente começa a modular e acredita que às vezes inibir o processo de comunicação seja a primeira saída. Muitas vezes não é, né? Alexandre, se você me permite chamar atenção para aquilo que você está falando, às vezes tem um empreendedor que ele precisa cortar alguns custos, né? As despesas, e ele vai lá e corta a comunicação. Em geral, uma das primeiras despesas a serem cortadas é da comunicação. Às vezes é necessário, você pode reformular, reorganizar, mas cortar, quem não é visto não é lembrado. Isso é fato. E aí eu vou aproveitar que você citou o Philip Kotler, que ele é o papa do marketing, é papa do contexto todo destes 4 Ps, e também que entra a comunicação, que ele tem uma frase, vou falar aqui adaptada, não vou fazer uma citação literal, mas ele fala que não adianta ter um grande produto com um preço acessível, disponível no mercado, se as pessoas não souberem, que é o que você citou no início da galinha cacarejar. Então a gente precisa saber comunicar para poder posicionar a marca, para as pessoas conhecerem e poderem desejar consumir, seja o produto ou seja o serviço. Então, essa roda, essa engrenagem, ela é importante que ela seja retroalimentada. Então, não tem... E esse retroalimentar, Ana, você também fez aqui um divisor de água importantíssimo. Hoje, as próprias ferramentas do meio digital, com os analytics da vida e outras situações que a gente consegue ter esse mapeamento em real time, né, ali em tempo real. A questão, quando a gente fala do analógico, é muito da observação e da percepção que muitas vezes é negligenciada pelo próprio empreendedor. Então, eu vou chamar aqui a atenção de você, empreendedor, de você, empreendedora, para não negligenciar alguns dados, né, que chegam até você. Primeiro, se o cliente chegou na sua loja, né, no seu empreendimento, no seu escritório, primeiro aspecto, ele já sabe da sua existência. Esse é o primeiro ponto. Mas por que ele chegou até você? Como ele chegou até você?
Observe, procure estabelecer uma observação daquilo que ele compra. E na medida que você tem um sistema, que hoje basicamente para fazer a gestão de qualquer empreendimento você tem que ter um sistema de ERP ali, e se tiver associado a isso, a um módulo de CRM, que é fazer o gerenciamento do relacionamento com o cliente, a gente começa a perceber quando ele compra, que tipo de produto compra, quais são as suas marcas, qual é a periodicidade de compra. Né? Isso também se aplica a estabelecimentos, você tocou aqui no ponto de gastronomia, a gente também tem uma vivência nessa área gastronômica. No sistema que tínhamos num restaurante, a gente sabia ali, quando o cliente fazia o pedido, que pedido fazia, quanto tempo deixou de fazer. E aí a gente também começa a estabelecer o que a gente fala de busca ativa, né? Não só simplesmente esperar que o cliente venha. A gente começou a mapear ali os dados, fala, clientes que já não frequentam a nossa casa há mais de 21 dias, 3 semanas. Vamos dar uma cutucada? Vamos mandar, por mais que a gente faça a comunicação, né, fazia a comunicação à época no meio digital, no meio tradicional, vamos colocar assim, a gente passou a dar cutucadas específicas, porque à medida que eu coleto um dado do meu cliente, eu não vou fornecer isso para outrem, aí eu estaria ferindo a Lei Geral de Proteção de Dados, mas estando comigo os dados e com a consciência e ciência do cliente, você dá aquela cutucada, e foi o que a gente começou a fazer. Qual foi a surpresa? Que não deveria ser nenhuma surpresa, houve respostas. Porque você começou a cutucar e falou assim, poxa, vem cá. Lógico que não teve o apelo, sentimos sua falta, você não aparece aqui há 3 semanas. Não, a gente simplesmente reforçou diretamente, através dos canais de comunicação direta, com aqueles clientes que há mais tempo não vinham à casa. E um outro indicador importante, Ana, que eu acho que você pode explorar um pouco disso também, é na percepção do cliente com referência aos produtos e serviços. Daí as pesquisas. Isso também é uma forma de você manter um contato permanente com o seu cliente, também é uma forma de você divulgar uma imagem positiva da sua empresa. Afinal de contas, quando você pede a opinião do seu cliente, você está mostrando que você se importa com ele. Sem dúvida. A avaliação é super importante. O feedback, né, do cliente estar satisfeito e muitas vezes ele apontar aquilo que pode ser melhorado. Eu queria aproveitar e dividir em 2 possibilidades. Quando a gente está falando de produto, por exemplo, a comunicação, a gente está falando de propaganda, a gente está falando de evento, a gente está falando de digital, mas, por exemplo, um produto num ponto de venda, ele não está localizado, vou falar de um mercado, por exemplo, não está localizado por acaso. Na gôndola ao acaso. Ele está ali. Se a gente tem macarrão, o molho e o queijo ralado todos no mesmo corredor, isso não vai acontecer por acaso. Você vai fazer um macarrão, você vai precisar do molho, você vai precisar... Família. E muitas vezes, na ponta da gôndola, vem lá uma promoção de vinhos. Então, assim, essa parte da distribuição, onde, neste caso, o consumidor ele vai para o autosserviço, ele vai servir. Agora, tem um elemento muito importante dentro do contexto da comunicação que chama-se venda pessoal. Então, a partir do momento que o consumidor, o cliente, ele tem um contato com um vendedor, e a gente pode dar do nome que a gente quiser, consultor, vendedor, gerente de contas, como quiser chamar. É importante esta venda pessoal, como você falou, se o consumidor, o cliente, ele foi até você, ele já ouviu falar, e se ele nunca consumiu, nunca foi, é a primeira vez que ele está visitando, ele tem que ter uma boa experiência. Então, essa experiência do consumidor, ela também se materializa no momento em que ela tem um contato direto com esta pessoa, que é a materialização da marca. Então, essa pessoa que vai efetuar a venda ou um atendimento, é a materialização. Naquele momento, ela representa a marca. Então, ela tem que dar atenção, tem que ter treinamento, saber o que ela está vendendo, saber qual é o perfil do cliente. Tem uma série de variáveis que, naquele momento, se o cliente chegou ali, ele não pode sair sem fechar negócio, né? E aí eu diria mais do que isso, Ana. A gente está falando de compra e venda. A partir do momento que você tem a gente fala do momento da verdade, no vis-a-vis com o cliente, a gente começa a gerar relacionamento. É um pouco diferente, gente. Eu costumo, assim, fazer uma analogia muito simplista. Comprar e vender hoje, eu faço com um botão de um enter. Eu vou e compro no marketplace, em qualquer plataforma de venda, eu faço a venda por um enter. Ou faço a minha compra por um enter. Agora, relacionamento é olho no olho. E os negócios não são fechados no enter. Eles são fechados com aperto de mão. Então é importante também ressaltar que dentro das estratégias de comunicação, eu não vou me alongar muito nisso, porque eu também sei da tua expertise nisso.
mas eu teria um componente aqui fundamental que mostra a relevância do relacionamento, que são as feiras empresariais. Sim, Que é um canal de comunicação espetacular, onde você tem ali direcionado o teu público, principalmente se é B2B, né, se é empresas para empresas, as feiras comerciais, os eventos comerciais, os meetings empresariais, são também uma importante estratégia de comunicação e de aproximação com o mercado, né? sem dúvida. A feira, para algumas pessoas, para o público em geral, é um grande passeio, a gente vai se divertir. Agora, quando a gente está falando de business, de feira, onde você trabalha um B2B, ou então é direcionado para profissionais daquela área, daquele segmento, é um momento super importante. Tem um detalhe, né? Você tem uma marca e o concorrente está no stand ao lado. Então, o que cada stand vai fazer para conquistar aquelas pessoas que estão ali circulando, e aí você tem essa questão do relacionamento. E é um relacionamento duradouro, não pode ser só relacionamento interesseiro, que a gente chama, tem que ser interessante para o consumidor. Né? Porque há um interesse comercial, obviamente, há um interesse comercial, a gente também não vai ficar aqui tapando sol com a peneira, mas este relacionamento precisa ter confiança. Todo mundo sabe, né? Ninguém é ingênuo aqui de que existe o lucro, precisa fechar negócio, existem as metas, mas que seja bom. Acho que a grande ápice da parceria é que seja bom para todos os lados, né? Que é o que a gente chama do ganha-ganha. E eu não acho que isso seja utópico, como algumas vezes eu já escutei. Tem que ser bom para todos os lados. Eu vou ganhar, você vai ganhar. Então, se nós vamos ganhar juntos, nós vamos crescer juntos e o nosso relacionamento vai melhorar. Parece meio simplista, parece ser meio romântico falar isso, mas eu tenho experiência de práticas, tanto, né, profissionalmente, quanto de ver isso acontecer, sejam em feiras, seja em outras situações, mas que isso é importante e que isso acaba gerando crescimento para todos os lados. Não tenha dúvida. E olha, você empreendedora, recebeu aqui um leque de oportunidades, ou se preferiu também um baralho de oportunidades para poder identificar as estratégias de comunicação da sua empresa. O que é importante aqui em toda essa síntese? Que você aprimore cada vez mais os seus produtos, que você aprimore cada vez mais o seu serviço, qualifique cada vez melhor a sua equipe, o seu time, para gerar bons negócios. E a partir daí tenha sempre um bom profissional para poder arquitetar isso com você, né? Se não na sua próprio time, mas tendo uma empresa de consultoria, de assessoria que possa te dar essas orientações fundamentais, como a Ana Maria Malvese trouxe para a gente no episódio de hoje do seu canal da NTBA. Eu queria muito te agradecer essa verdadeira aula, Ana, que você deu, e você vai voltar mais vezes. Então, vamos voltar mais vezes, porque os assuntos aqui da área de comunicação são espetaculares e você é mestre nisso. Eu agradeço muito o convite, é sempre muito bom essa oportunidade aqui, a gente poder falar, de esclarecer e de sugerir também para que os negócios aqui na nossa região sejam cada vez mais promissores, sejam cada vez mais, tenham mais sucesso e ganhem cada vez mais visibilidade. Agradeço mais uma vez a tua presença com o oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, que sempre tem um empreendimento certo para você, empreendedor, para você, empreendedora, encontrar aquele cantinho gostoso para viver com tranquilidade, em paz com a sua família. Fique atento então aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. Também com o apoio de Hotel Palais, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, com todo o conforto, com segurança. E eu chamo a atenção para o café da manhã com gostinho de casa de vó, né? Onde você vai sentir-se bem, para começar o dia bem animado, seja pelo lazer, para os negócios, para viver com tranquilidade, curtir com a sua família. Também com o apoio de SRM Contabilidade, mais do que simplesmente emitir uma guia, fazer balanços ou balancetes. É parceira estratégica para o seu negócio, associando profissionais qualificados e alta tecnologia. E também com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!